Pois seja muito bem-vinda. Esse projeto, vou falar um pouquinho. Oi, Mazé, bom dia. Para quem está entrando pela primeira vez, nós estamos todos os dias aqui, né, às 7 horas. Então, a gente entra para meditar e nós estamos fazendo, né, o estudo desse livro. Esse livro aqui é Um Curso em Milagres. Eu deixei a foto dele lá no feed, né, do meu Instagram, que você pode ver direitinho se você quiser. E caso você queira acompanhar, né, com o livro, ele está disponível, né, na internet gratuitamente. E eu também tenho eu tenho ele na internet, em PDF, caso você queira, né? Ele não é tão fácil de encontrar para você comprar, né? Nas livrarias não tem. Eu encontrei, tem uma mulher, né? Um lugar em São Paulo que vende e eu pedi de lá e ela me mandou. Mas se você quiser, né? Se você gostar de ler em PDF, depois eu posso mandar para você por e-mail. Então, como que nós estamos fazendo? A cada dia, né, a gente vem aqui, a gente estuda uma lição. Esse livro, ele é dividido em várias partes. Então, tem uma parte que tem as lições. Então, são lições. Não tá me ouvindo, Mazé? Melhorou? É porque estava bem baixinho aqui o áudio. Me diz aí se melhorou, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? A Mazé disse que não estava me ouvindo. Eu estou aguardando alguém me dizer se é só ela ou se vocês... Tá me ouvindo? Ah, tá. Ótimo, obrigada. Ei, Mazé, se você continua não me ouvindo, veja aí a sua conexão, como é que tá. Porque acho que a sua internet não tá legal. Pode ser. Mas vai ficar gravado. Se você não conseguir acompanhar agora, depois você veja lá nos stories que eu vou deixar gravado. Então, voltando, né? A gente estava falando que a cada dia a gente faz uma lição desse livro, que é uma parte dele. Então, ele dá lições diárias, a gente lê, eu explico como que faz, a gente não vai fazer aqui, né? Você faz depois. E também eu deixo a frase, né, no meu feed, num post, e a descrição, né, detalhando como faz, se você tiver dúvida, né, como você faz, certo? Tá chovendo muito aqui em Fortaleza. Talvez a conexão esteja ruim por causa da chuva. Mas é muito bom, né? Uma chuvinha. É, então é isso. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão conseguindo fazer as lições? Vocês estão conseguindo meditar? Como tem sido essa meditação para vocês? Vai colocando aí, né? O que você está o que você acha que está mexendo com você, né? Quando a gente começa a meditar, que a gente não tem o hábito, a gente começa a ter insights, a perceber coisas na gente, no mundo com quem a gente interage, que a gente não percebia antes. Então, vai colocando para mim, assim, se você quiser, né, compartilhar as percepções que você está tendo, se você ainda não está tendo nenhuma percepção, não é mágica, né? É um processo. Então, como tudo na vida, né? É um processo. A gente vai fazendo e ao longo do tempo a gente vai obtendo, né? Benefício das coisas que a gente investe. É como tudo na vida. Então compartilhe aí essa live, aí tem um aviãozinho aí embaixo, né? Bate nele, compartilhe, convide os seus amigos, né, que você gostaria que estivesse aqui meditando com a gente. Vamos fazer uma corrente, né? Para a gente aumentar a nossa vibração, aumentar a nossa frequência vibratória, para a gente vibrar, né, numa frequência maior, que é a frequência dos bons pensamentos, né? De elevar os nossos pensamentos, né?
de sair daquele pensamento mesquinho, né? É só eu, é só eu. Eu acho que esse momento que nós estamos passando, né? No mundo inteiro como um todo, está pedindo isso, né? Está nos mostrando isso, que nós estamos todos interligados. Então vamos nos ligar de uma forma boa, né? Contribuindo um para o outro. Eu tinha muita resistência em fazer live. Às vezes eu fazia uma live, demorava assim um mês para fazer outra, às vezes até mais. Então eu me propus a me desafiar, né? E tá fazendo essas lives todos os dias, né? Aqui com vocês, para a gente meditar, que é um propósito maior. É claro que eu quero engajamento no meu Instagram, né? Todo mundo quer. Eu acho assim, eu sou psicóloga, eu tenho meu trabalho, né? Eu quero que mais pessoas conheçam meu trabalho. Mas esse não é o propósito maior. Eu estou aqui dando o meu máximo, querendo fazer uma corrente, né? Para ajudar a gente, eu estar junto com vocês, para a gente vibrar, né, para a nossa cura interna, nossa cura interior, a cura da nossa família, a cura do planeta como um todo. Então vamos vibrar para isso. A meditação é uma ferramenta assim, por excelência para a gente fazer isso. Tem muitos estudos científicos, né, que mostram o efeito da meditação. Tem um estudo muito interessante, né? Eu acho que eu já até falei aqui que eles fizeram, eu acho que foi em Chicago, que eles juntaram um grupo bem grande de pessoas e meditaram por muitas horas, todos juntos. E eles observaram que nesse período de tempo, o índice de criminalidade na cidade diminuiu drasticamente. Então, assim, comprovadamente, a meditação tem um efeito e não é só um efeito interno para mim, se bem que esse é muito grande. Quando eu medito, eu me sinto mais tranquila, eu tenho insight, eu durmo melhor, meu sistema imunológico melhora. Se eu tenho problemas de pressão, normalmente a pressão normaliza. Tudo em mim funciona melhor. Por quê? Porque eu relaxo, o meu sistema nervoso parasimpático, ele se ativa durante uma meditação. Então tudo vai funcionar melhor, porque como que a gente funciona, né? A gente funciona por ativação e desativação. Desde a primeira célula que se forma, funciona desse jeito. A gente tem uma necessidade, se ativa, vai para o mundo atrás de satisfazer essa necessidade, e uma vez que essa necessidade é satisfeita, a gente relaxa e volta ao nosso equilíbrio homeostático, até que uma nova necessidade apareça, o teu organismo novamente se excita, você tem energia, né, para ir atrás de satisfazer essa necessidade, satisfaz e relaxa. Então esse é um equilíbrio, né? É um ciclo que se repete minuto após minuto, né? Dentro de nós, em cada célula, e também né? Em termos assim macroscópicos, a gente tem nossas necessidades, a gente vai para o mundo buscar satisfazer, e quando a gente satisfaz, a gente relaxa. Então, a ansiedade, né? E a maioria das nossas doenças... Oi, Vera, que saudade! Bem-vinda! A Vera é uma grande amiga, que a gente deu um curso aqui no meu espaço de yoga terapia, e foi muito bom. Muita saudade de você. A gente está aqui com um projeto, eu não sei se você, é a primeira vez que você entra, né? A gente está com um projeto de meditar todos os dias juntos aqui online e fazer o estudo desse livro aqui, que é um curso em milagres, né? Então, eu estava falando dos benefícios, né, da gente meditar. A gente está meditando aqui 5 minutos, mas eu acho que quando a gente faz 5 minutos, né, todo mundo junto, a gente ganha mais do que a gente fazer sozinho. Mas também é um treino, né,
para você levar isso para o seu dia a dia. Então você medita 5 minutos aqui, em algum momento, né, que você tiver tempo, mais tarde ou à noite, você medita mais 5 minutos, mais 10 minutos, né? E você vai conseguir ver os benefícios ao longo do tempo, certo? Eu abri um grupo no WhatsApp para ficar mais fácil assim a nossa comunicação. Eu vou começar a lembrar o pessoal, a chamar o pessoal para as lives, né, a partir lá do grupo, e vou começar a colocar alguns conteúdos sobre estresse e ansiedade lá nesse grupo. Se você tiver interessado, você me pede o link pelo direct que eu te passo. Eu não vou fazer isso agora, né? Que eu podia fixar o como comentário, né? Dando o link do grupo, mas eu não vou fazer isso porque eu teria que sair daqui. Então, você me pede que depois eu te passo o link, né? Pelo direct, ok? E eu pretendo colocar conteúdos lá nesse grupo do WhatsApp e abrir de vez em quando, 1 ou 2 vezes por semana, para a gente conversar, para vocês colocarem, né, as impressões de vocês, darem sugestões de temas, dizerem suas necessidades e a gente criar, né, essa interação, certo? Então eu vou passar, né, o link e vocês, se quiserem, depois vocês entram no grupo. E lá a gente vai passar alguns informes, né? Nessa quarentena, eu estou tentando fazer, além dessas lives matinais, eu estou convidando alguns amigos, né, para fazer lives junto com eles. Hoje eu convidei uma amiga muito querida, que eu não sei, acho que hoje ela não está aqui, não deve ter acordado, que é a psicóloga do Paraná, que é a Dani. Ela está sempre aqui com a gente. E a gente vai falar sobre as etapas da infância, né? Como que os pais podem ajudar os filhos nesse processo para que eles vivam melhor, para que eles se sintam melhor com eles mesmos. A gente sabe que na vida, né, a gente vai crescendo gradativamente e a gente vai tendo diferentes necessidades. Então a gente vai falar hoje um pouco nessa live quais são as necessidades nas diferentes etapas da vida e como que os pais podem ajudar nesse início da vida a suprir essas necessidades dos filhos, para que eles cresçam, né, com menos traumas, menos aprisionados, né, nesse ciclo de necessidades. Que todos nós, de alguma forma, nós estamos aprisionados nesse ciclo. Muitas coisas na nossa vida se repete, se repete, se repete. E isso mostra o quê? Que a gente tem alguma coisa lá atrás que a gente não viu. Então, se a gente lembrar, né, das nossas lições anteriores, as primeiras lições, ele é muito assim, né? Ele fixa muito, ele mostra assim que como que tudo que a gente vê, a gente dá um significado para as coisas. E as coisas em si, a gente passa a não ver mais. Quer dizer, quando que a gente dá um significado? A gente dá um significado lá atrás, na nossa infância, à medida que a gente vai aprendendo, né, a lidar com as coisas. E a gente passa a olhar as coisas de acordo como a gente via lá atrás. E as lições vêm mostrar muito isso, né? Vem trazer isso para nós. A lição de ontem, né? Ela falava sobre os pensamentos, né? Que mesmo os nossos pensamentos, a lição de ontem era: esses pensamentos não significam nada, são iguais às coisas que eu vejo e dou um significado, os pensamentos também, eu dou um significado. Então, os pensamentos que passam na minha cabeça, na maioria das vezes, são os mesmos pensamentos que passam a vida inteira e que depende de como eu signifiquei a vida, de quais são as experiências que eu tenho,
de que etapa da minha vida eu tive uma dor. Então essa dor vai ficar reverberando em vários pontos da minha vida. Então a dor que eu vejo, né? A dor que eu vejo, que foi a nossa lição de ontem, né? Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Quer dizer, a dor que eu vejo pode ser medo, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser insegurança, mas ela está vestida com essa roupa. Na verdade, é uma dor que eu tive lá atrás e que isso me gerou insegurança. Então, a insegurança que eu tenho hoje, ela está me mostrando, né, de como é meu histórico de lidar com coisas parecidas com essa. Então, por isso que eu nunca estou transtornado pelo motivo que eu vejo assim mesmo, né? Mas da forma como eu significo fatos daquela natureza. Então, a gente pode ver que tem gente, é claro, a gente está vivendo uma situação grave? Estamos, é fato. Mas tem algumas pessoas que estão aproveitando esse tempo para fazer coisas que não fez, obedecendo as regras, né? Ficando em casa, fazendo de tudo direitinho o que tem que fazer, e estão relativamente tranquilas. E tem outras pessoas que estão simplesmente apavoradas e não conseguindo nem pensar direito, né? O tempo inteiro procurando notícia, quer dizer, inteiramente, 24 horas só pensando nisso. E isso significa o quê? Significa que nós somos diferentes. A forma como a gente vê um mesmo fato é diferente. E isso vai depender o quê? De como eu sou, de quais são as minhas crenças, como que é a minha experiência, né? Como foi minha experiência de vida, desde quando eu fui gerada, né, no útero da minha mãe até hoje. Quer dizer, são muitos fatores, né, que influenciam a forma como eu vejo as coisas. Eu não vejo o fato em si, mas eu vejo um fato significado através de uma lente minha, que é diferente de qualquer outra pessoa. Então, eu acho assim, quando a gente consegue enxergar isso, a gente fica mais tranquilo com a gente mesmo, porque a gente passa a não acreditar mais em todos os nossos pensamentos. A gente desconfia deles. Não, tá vindo esse pensamento, mas será que isso é real mesmo, né? Ou isso é só um pensamento? Isso pode ser só um pensamento. Quais são os ângulos? Como é que eu posso ver essa mesma coisa de outras formas? Então eu busco olhar, né, por vários ângulos aquele mesmo fato. Obrigada, Renata. A Renata está dizendo aí, muito bom. Então, né, eu adoro esse livro. Eu acho assim, eu já tinha feito, eu não fiz todas as lições, né? Quando eu comprei, eu li uma boa parte dele, comecei a fazer as lições, mas não fiz todas. E eu acho assim, eu estou dando um novo significado. Por eu estar aqui com vocês, eu estar conversando, eu estar falando dele, eu estou conseguindo dar um novo significado, sabe? Ampliar, na verdade, né? Ampliar minha consciência do que ele diz. E vendo as coisas assim, pela minha ótica. É claro que se outra pessoa falar dele, vai falar sobre outras coisas. Eu estou falando pelo meu viés. O meu viés do meu conhecimento como psicóloga, das coisas que eu já estudei, das experiências que eu já tive. E eu espero assim, né, que isso, de alguma forma, possa ajudar você também que está aqui comigo. O nome do livro é Um Curso em Milagres. Ó, na verdade, eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros no mesmo. Então, ele tem o prefácio, ele tem um texto, daí ele tem o livro de exercício, que é o livro que nós estamos trabalhando. Cada dia a gente faz um exercício. Depois ele tem o manual dos professores, que é como você estudar esse livro com um grupo de pessoas. Esclarecimento dos termos, ele esclarece, né, alguns dos termos que ele usa que não são muito comuns, e daí tem os suplementos. Então é um livro bem grosso, né? São 5 livros em um. E nós estamos fazendo aqui
o livro das lições. Então, cada dia a gente está estudando uma lição e eu estou tentando fazer essa ponte, né, da lição com o meu conhecimento, com como eu interpreto a vida, que sempre, gente, sempre é uma visão. A gente nunca vai ter a gente nunca vai conseguir acessar o fato em si. A gente tem um significado do fato, mas por quanto mais ângulos eu consigo ver aquele fato, mais ampliada é a minha consciência. Então, é claro, né, que eu nunca vou conseguir abarcar o fato em si, mas se eu leio, se eu estudo uma coisa, estudo outra, eu vou ampliando minha consciência e vou conseguindo ver as coisas de vários ângulos diferentes. E isso é muito bom porque isso enriquece a nossa vida, né? A gente não fica com aquele olhar bem estreito sobre uma coisa. A gente tem vários olhares, várias formas de olhar a mesma coisa. E isso amplia, né, a nossa visão, amplia as nossas possibilidades de lidar com aquilo. Se a gente pega um problema, né, e consegue ver o problema de vários ângulos, a nossa possibilidade de lidar e resolver é muito maior que se a gente olhasse o problema com um único ângulo. Concorda? Pois então é isso, eu acho assim, eu estou muito feliz de estar aqui e de estar podendo fazer o estudo, né, desse livro com vocês. Vamos fazer a lição 6 e depois meditar, né, 5 minutinhos? A lição 6, a lição 5, né, ontem eu disse, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. A lição de hoje, a lição 6 eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Como que a gente vai fazer essa lição? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a lição passada, né? Então, a gente vai pensar, vai parar um minutinho e vai pensar em tudo que está nos deixando transtornado. E qual é esse transtorno? Eu estou com raiva, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou com ódio, eu estou... Você perceba aí o que está gerando, né, esse transtorno e qual é o transtorno. Por exemplo, eu estou com medo, eu estou com muito medo de sair de casa. Ou sei lá, eu estou com medo de que aconteça tal coisa. Eu estou com muita raiva de ter que ficar em casa. Então você percebe o sentimento dentro de você e percebe o que está causando esse sentimento. E daí você vai dizer assim, eu estou com raiva, ou com qualquer outra emoção, eu estou com raiva de tal coisa, porque vejo algo que não existe. Ou, outro exemplo, eu estou preocupado com tal coisa, porque vejo algo que não existe. Então, a gente vai fazer isso, né, para cada uma das coisas. E da mesma forma que eu falei, né, ontem, não existe transtornos pequenos. Quando você começar a pensar, você pode querer fazer um julgamento, né, do que aparecer no teu pensamento. Ah, não, eu não vou usar isso porque isso é uma coisa pequena. Ou então, sei lá, ou a gente fica com tanto medo de alguma coisa que resolve não fazer o exercício com aquilo. Mas é importante que a gente faça com tudo o que vier na mente. Tudo que aparecer, você faça. Sem julgamento. Não, assim, você não tem a obrigação de fazer com tudo. Só que você também não escolher.
Não escolher, eu vou fazer com isso, isso, isso. O que aparecer, você vai fazendo. Você vai fazendo. Então, você faça isso durante 1 minuto e pode repetir 2 a 3 vezes, né? Durante o dia de hoje. Certo? Então, essa lição vai muito de acordo, assim, com o que a gente estava falando, né? Eu estou transtornada porque vejo algo que não existe. Normalmente, a gente fica transtornado porque, né, a gente significa, né, aquele fato de uma forma que já está dentro da gente. A gente já tem aquele hábito, já tem aquela crença. Então, outras coisas, né, aquele fato, ele só serve para ativar alguma coisa dentro da gente. Então, quando eu digo, né, eu estou preocupada por alguma coisa que não existe, ou estou com raiva de tal coisa, porque vejo algo que não existe, eu estou desvinculando aquele fato das minhas crenças. E isso é muito importante, isso é muito bom, porque aos poucos a gente vai enfraquecendo as nossas crenças. Porque cada vez que a gente vem alguma coisa de fora, um novo fato, e a gente significa aquele fato com uma crença antiga, o que nós estamos fazendo? Fortalecendo aquela crença. Então, quando eu desvinculo, né, as coisas novas que estão vindo, né, da crença passada, eu enfraqueço essa crença passada. Isso, neurologicamente falando, a gente está criando uma nova trilha neurológica dentro do nosso cérebro, porque a gente tem a gente tem várias trilhas neurológicas bem formadas. Então, quando vem uma coisa nova, o nosso cérebro rapidamente ele vê o que a trilha daquilo que é mais parecido e a gente entra no automático. Por isso que a gente entra muitas vezes no medo, muitas vezes na raiva, porque é uma coisa que já tem assim uma trilha neurológica, né, bem trilhada para raiva, ou então uma trilha assim bem feita pro medo. Pensa num gramado, um gramado que tem assim um caminho bem trilhado. Quando você chega num gramado que você vai atravessar de um lado para o outro, qual é a tendência? A gente ir pelo caminho. Não é fazer um novo caminho, principalmente se essa grama for alta. A gente vai pelo caminho que já está bem trilhado. E é desse jeito que funciona o nosso cérebro. Quando chega alguma coisa, ele rapidamente vai lá para ver se já tem alguma coisa parecido. Se tiver, ele vai naquela trilha. Então, vem alguma coisa que uma discussão, ou algum sentimento, ou alguma emoção. Eu vejo, essa emoção tem relação com alguma coisa que eu já vivi antes? Se tiver, já tem uma trilha neurológica. E daí entra lá. E eu dou a mesma resposta que eu dei a minha vida inteira. Então, esse exercício é essencial para quê? Para eu criar uma trilha nova. Quando eu disse, esse fato não tem nada a ver com aquilo que eu já vivi anteriormente, eu estou dizendo para o meu cérebro, crie uma trilha nova, né? E se você criar, por exemplo, pensa de novo no seu gramado, se você conseguir criar uma trilha nova, o que vai acontecer com a trilha velha? A grama vai começar a crescer. E aquela trilha vai começar a ser desativada. Ou seja, você arranja uma outra forma de lidar com aquela coisa que tem já um padrão conhecido, mas que aquele padrão se desativa e nasce um outro padrão. É dessa forma que nós fazemos uma mudança de um hábito na nossa vida. A coisa vem de cima para baixo. Nós temos 3 cérebros. O reptiliano, que é onde ficam todas as coisas que a gente já faz no automático, né? Tudo que a gente faz no automático fica gravado no nosso cérebro mais antigo. A gente tem o cérebro límbico, que também guarda todas as nossas histórias emocionais, né? E que também está ligado muito perto do cérebro límbico,
do cérebro reptiliano, com as coisas que são automatizadas, e a gente tem o nosso cérebro, o neocórtex, que está responsável por pensar, né? Que é o cérebro mais novo. Então, quando eu digo, né, ir de cima para baixo ou ir de baixo para cima, não sei se isso é claro para você, mas, por exemplo, quando eu entro numa crença limitante, né, como o que a Renata está falando, eu tenho uma crença limitante e daí alguma coisa entra na minha crença. Então, a crença limitante, os meus padrões, que gera alguns padrões muito conhecidos, ele já está lá embaixo, no meu cérebro mais antigo, né? Que já está muito bem estabelecido. Então, isso vai entrar aí e isso vai gerar uma emoção no meu cérebro no meio e isso vai gerar um pensamento, né? No meu cérebro mais novo. Então, isso é de ir de baixo para cima. Então, é uma coisa já bem conhecida que vai gerar uma emoção e que vai gerar um pensamento. Mas o inverso é possível. Eu posso partir do meu pensamento, pensar de forma diferente, e isso eu vou gerar uma nova emoção e vai gerar um novo caminho, ou seja, vai gerar um novo caminho, um novo padrão. Exatamente, eu vou ter uma quebra de padrão e ao mesmo tempo eu vou instalar um padrão mais saudável na minha vida. Então, assim, o mais difícil, né, eu acho, é a gente detectar as nossas crenças, né, as nossas crenças limitantes, os nossos padrões doentios. Mas quando a gente consegue detectar os nossos padrões doentios, e se a gente tem energia para fazer esse trabalho, a gente pode fazer esse trabalho intencionalmente. Eu vou pensar diferente. Quando vem um pensamento, né? É você fazer um observador de você mesmo. Vem um pensamento limitante, né? Vem um padrão conhecido. Olha, eu tô lidando com essa situação da mesma maneira que eu lidei a minha vida inteira. Não, eu vou fazer diferente. Então você escolhe. Quando você está consciente, quando você amplia a tua consciência, você consegue ficar consciente de você mesmo. Você consegue observar suas ações, você consegue perceber quais são seus padrões saudáveis, quais são seus padrões não saudáveis, doentios, e o que você precisa mudar para você ficar melhor com você mesmo, principalmente com você mesmo. É claro que isso vai melhorar as suas relações, com seu marido, com seus filhos, com os amigos, né? Mas você tem que ficar melhor com você mesmo, né? Em primeiro lugar, você fazer as pazes com você mesmo, certo? Vamos meditar 5 minutinhos. Eu vou colocar aqui o tempo e depois, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, eu posso ficar aqui mais alguns minutinhos, né? Pra gente pra gente ver. Tem alguém que nunca meditou? Só me coloque aí se tem alguém que nunca fez meditação, porque daí se tiver alguém que nunca meditou, eu vou falar um pouquinho, né? Agora, se todo mundo já tiver meditado, a gente pode ir direto para meditação. Faça, assim, de preferência sentada, né? Com a costa. Não, sem encostar, porque quando a gente encosta, a gente fica numa posição muito assim, que a gente acaba relaxando, né? E não é que não é para relaxar, mas a meditação é feita numa posição ativa. A gente não fica tensionado, mas a gente fica numa posição ativa, presente. Então, se você puder não estar encostada na cadeira, você pode ir bem para trás, né? Colocar os pés no chão, que você fica numa posição confortável. Percebe se os ombros estão relaxados. Ninguém disse nada que nunca meditou, então eu vou entender que todo mundo já meditou, né? Então a gente vai meditar durante 5 minutos. E a Salgado Cláudio que nunca meditou. Pois é. A gente vai meditar. Olha, para meditar
basicamente 4 pilares. Um é a postura, então de preferência a gente fica sentada, com os pés no chão, abrindo os ombros, que é para a gente respirar melhor. Então você senta em cima dos isquios, que são esses dois ossinhos que ficam aqui no final da bunda, né, nas nádegas, que você fica bem centrada e não força a tua coluna. Então a gente vai ficar bem sentada. As mãos você pode simplesmente colocar assim em cima da perna, né, descansando. E esse é o primeiro pilar. O segundo é a respiração. A gente vai respirar conscientemente pelo nariz. Então a gente inspira e expira pelo nariz. O terceiro pilar, a gente vai escolher um mantra. Um mantra são duas palavras ou duas frases pequenas que a gente vai atrelar com a nossa respiração. Então, a gente vai inspirar pensando numa palavra ou numa frase pequena e expirar pensando em outra frase ou outra palavra pequena, certo? Então, a gente inspira e expira recitando, é como se a gente ouvisse essas palavras na nossa cabeça. E a gente vai inspirando e respirando e a gente vai ver que a gente vai aparecer pensamentos, ou seja, de vez em quando a gente vai se distrair, né, com os nossos pensamentos. Esse é o que a gente chama de quarto pilar, que são as distrações. Então, quando vier uma distração, você perceber que você não está mais com a atenção na sua respiração e nas suas palavras, né, no seu mantra, você simplesmente volta a focar na respiração. Então, essas distrações vão sempre existir. Mesmo para quem já medita muitos anos, vão vir as distrações, os pensamentos. Porque a gente não para de pensar, né? Mas a gente volta. Então, perceber um pensamento, não brigue com ele. Simplesmente volta, respirar, prestar atenção, né, na respiração e nas palavras. Então, isso é meditar, é um exercício de estar sempre voltando para o aqui e agora. Porque quando a gente está focado na nossa respiração, a gente está no aqui e agora. Ok? Certo? Pois vamos lá, vou marcar aqui 5 minutinhos, né? Simplesmente para a gente respirar juntos. Feche seus olhos, relaxa os ombros, apoie as mãos, os pés no chão, solte o peso do corpo e respire conscientemente. Esse é o movimento de ir para dentro de você. Distensione seu rosto.
Vai mexendo um pouquinho o seu corpo, abrindo e fechando as mãos. Alonga, boceja, abre a boca. Solta o braço. A gente ficou parado um tempinho. Como é que foi?